Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para o canal mais triste do Brasil, como muita gente diz. O pessoal diz que aqui é o canal mais triste, que eu trago tristeza para os colecionadores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a melancolia de colecionar. Você pensa o quê? Que a vida é só alegria? Tem a parte triste. Aliás, colecionar e nostalgia é muito... Está relacionado a uma tristeza latente. Mas antes da gente comentar sobre isso, queria mostrar algumas coisinhas que chegaram e também promoçãozinha que está valendo aí para quem gosta de quadrinhos. Recebi lá da Taverna do Rei, Felipe, uma loja muito bacana de quadrinhos. Vocês que estão procurando quadrinhos, panini, mangás, até colecionáveis. Então, recebi lá da Taverna do Rei, tá aqui ó, Taverna do Rei. Recebi um pacote surpresa com uma cartinha. Esse canal aqui parece o programa da Xuxa, né? Todo dia tem uma cartinha. Vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E aí, pessoal do Figuraças, beleza? Para comemorar o ano com tudo, estamos enviando essa HQ que acreditamos que irá gostar se já não tiver ela, né? KKKKK. KKKK eu não gosto não, viu? Mas brincadeira, Felipe. E caso você já tenha, fique à vontade para dar de presente para aquele amigo geek ou aquele seguidor gente boa que você tem. Boa leitura, depois nos diga o que achou. Se você compartilhar nas redes, tal, marque @Taverna do Rei, vem para a taverna. Ah, e não esquece do seu cupom FIGURACAS de 5% off em todo o site. Um forte abraço e até breve, assinado Família Taverna do Rei. Felipe e envolvidos, muitíssimo obrigado. Eles mandaram para mim uma HQ que eu nem abri porque eu já li ela. Já tenho, é daquela fase mais recente dos X-Men, aliás, uma fase bem legal aí, quem tá lendo sabe do que eu tô falando. Magneto de branco, Magneto aliado ao Professor Xavier, que agora anda também. É um negócio meio, para quem deixou de ler ou deixou de acompanhar lá nos anos 90, 2000, vai chocar um pouquinho isso aqui. Mas eu já li e depois provavelmente vou dar para algum amigo, ou talvez a gente sorteie aqui no canal. Aliás, tem outra coisa para sortear que uma hora eu preciso fazer isso numa live. E vem um cardzinho aqui também, legal, um bookplate. Tá aqui, ó. Eu nem abri pelo motivo que eu comentei. Então, de qualquer maneira, mais importante, cupom FIGURACAS, e eu acho que o cupom TRISTEZA também está valendo lá. E esse cupom vale não só no que está chegando, mas também para itens já em promoção. Então, você tem lá, já tem alguns itens às vezes em promoção, e você consegue ainda mais 5% com o nosso cupom. Então é isso aí, para quem gosta de quadrinhos, dê uma olhada, mesmo você que gosta de souvenirs, tem coisinhas bem legais lá. Segunda coisa, é um brinquedo, mas é um brinquedo interessante, eu fiquei contente com o presente. A Líder faz brinquedos diversos, e ela fez lá, em homenagem ao Tadeu Nogueira, ela fez o Tadinho. Tadeu Nogueira aqui, Milipaco, que é uma linha que parece uma borrachinha, e você consegue colocar roupas, uma capa. Então, Tadeu, eu abri por baixo, que eu não quero estragar a embalagem, porque eu vou colocar aqui na parede também. Tadeu é um grande amigo. Isso aqui é cheirosinho. É gostoso o cheiro, hein? Então, essa linha Milipaco, agora tem o Tadeuzinho, que eles fizeram alguns só para o Tadeu. Tem o Tadeu sorrindo e o Tadeu aqui sério. E Tadeu não só me deu o Tadeuzinho, o Tadinho da Líder, dessa linha Milipaco, como ele me deu aqui, ó, esses brinquedinhos da Turma da Mônica, aqui em cima e aqui embaixo da DC, e vejam que você consegue vestir os personagens com essa capa. Então, nesse caso aqui, Tadeu Nogueira pode ficar de Bidu, pode ficar de Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha. Atrás aqui, ó, temos algumas figurinhas aqui da Turma da Mônica vestidas. Essa aqui a caixa veio Cebolinha para mim. E aqui o da DC também, ó. Posso colocar ele de Arlequina, de Batman, e tem outras skins. Hoje em dia o pessoal fala as skins, né? E você pode colocar skins diversas nos seus bonecrinhos. Então você que tem criança tal, porém o Tadeuzinho é exclusivo. Então, ó que legal. Posso vestir o Tadeuzinho do jeito que for, mas o Tadeuzinho vai ficar sem skin alguma. Eu vou colocar na embalagem de novo
e ele vai para minha parede. Aliás, esses dias veio uma borracha dessas... quando eu falo borracha, provavelmente o pessoal mais velho lembra disso aqui. Ele também tinha uma capinha que você colocava, mas eu vi alguém que fez uma borracha que ela vem com o cabelo. Imagina só o Tadeuzinho todo o cabelo, e conforme você vai apagando, o Tadeuzinho, ou seja lá o personagem, vai ficando careca. Então me lembrou muito aqui o Tadinho. Tadeu, obrigado, líder, parabéns aí pela homenagem. Tadeu da Pezendolls, é um cara que a gente gosta bastante. Estive na Limited Edition no último sábado, estava tendo um saldão de peças com pequenos defeitos na caixa, às vezes faltando algum item, um quebradinho. Conversei lá com o Rodolfo e companhia, almoçamos, falamos de mal das pessoas, falamos bem de algumas, falamos da MC Pipoquinha e Rodolfinho me deu esse Hot Wheels, esse Batmóvel aqui, que lembra muito o Batmóvel do Batman 66, mas ele tá achatadinho, é como se tivesse sido achatado e virou quase um jipinho. E eu não tinha esse aqui, então mais um Batmóvel, fazia tempo que eu não atualizava aqui minha coleção dos Hot Wheels, então vai aqui também para a parede, muito bonitinho. Rodolfo, obrigado. E eu aproveitei lá na Limited Edition e peguei para a patroa o Gollum, minha primeira, não a primeira, mas é que tem os minicôs da patroa, mas dessas outras linhas, 1/10 e tal, é a primeira figura aqui em casa de Senhor dos Anéis, que a gente gosta, eu gosto bastante, mas não tinha nada, porque eu vi que é que nem G.I. Joes, os Classifieds, que eu já falei aqui, tem coleções que eu nem ouso começar com medo de cair nesse abismo e não voltar mais. Então eu comprei para a patroa porque ela tinha visto já isso aqui, gostou bastante, já saiu faz algum tempinho, é o Gollum do Senhor dos Anéis. Aqui rapidamente a caixa, você vê que a figura tem... A figura ilustrada na caixa tem o tamanho da figura real, para você ter uma noção de tamanho e tal, etc. Isso eu acho bacana. Gollum aqui, Senhor dos Anéis, a caixa vocês já sabem, a caixa vai pro lixo. E para vocês, a maioria das pessoas já deve ter visto isso aqui, mas acho que o destaque está no defeitinho aqui, no preço que eu paguei. Essa figura, ela não vem com duas cabeças, dois torsos, ela vem duas figuras. Então vem o Gollum olhando para frente, olha os cabelinhos dele, depois precisa dar uma penteada. E vem olhando para baixo, onde ele está vendo o reflexo dele. O Sméagol vê o Gollum no reflexo aqui. Então, bem levinha a figurinha, dependendo do teu gosto, ou de como você quer expor, você pode expor um ou outro. Aqui, como eu tenho dois, e a patroa gostou mais desse olhando para a água, que eu também acho que é mais legal, a outra eu vou fazer uma basezinha e vou colocar aqui no meu expositor. A outra, e essa da base vocês não vão mais ver, porque vai para a coleção da patroa. Aí as pessoas me perguntam, onde está o defeitinho dessa peça? Então, se você olhar bem, eu na hora não vi, eu tive que olhar o papelzinho para saber qual que era o defeito. No nariz do Gollum, no reflexo, não no Sméagol, no Gollum, tem uma pequena bolinha, que parece uma bolinha de ar, mas eu não acho que é uma bolinha, porque tem parece que é onde foi colocado aqui a resina, não sei, mas é uma bolinha bem pequenininha, quase imperceptível, e foi considerado que isso é um defeito, realmente é um pequeno defeito. Mais de 500 paus, saiu por R$350 isso aqui, e tinham diversas outras coisas e coisas grandes. Agora, falando da figurinha aqui, puxa, você vê, são praticamente 3 figuras, a solução que eles encontraram aqui para o reflexo ficou bem legal, e o próprio Gollum aqui, o Sméagol em cima, vamos falar assim, os cabelinhos ficaram bem bonitinhos, aqui as costas dele bem legal, a sujeira, eu não gosto de sujar as peças, né? Mas esse aqui merece, porque o pé tá bem sujo, a mão tá suja, bem legal, simples, porém, se não for para pegar mais nada de Senhor dos Anéis, acho que isso aqui representa muito bem, especialmente a primeira trilogia, né? Antes do Hobbit. Fiquei bem contente, a patroa também ficou, vai lá para a coleção dela. E o outro, que está olhando para frente, na verdade é bem para cima, está bem olhando para cima, com aquela cara de gatinho do Shrek. Eu vou fazer uma basezinha, arrumar um jeitinho aqui de expor ele para não ficar na caixa. E antes ainda do nosso tema, assunto principal aqui que eu iniciei o vídeo,
Ferrez, olha lá, o Ferrez deu um Hulkzinho aqui. Eu e o Tadeu estivemos lá na casa do Ferrez, vendo a coleção dele. Enorme a coleção, linda, com coisas antigas, coisas novas, porém ele, pelos motivos dele lá, ele fala assim, não quero que filme e tal, etc, porque a coleção é para mim. Entendo isso, cada um tem uma situação com a coleção, mas é uma pena porque ele tem muita coisa legal, tem até uma guitarra autografada do Paul Stanley, coisas do Kiss, brinquedos antigos. Para quem acompanha nosso Instagram deve ter visto duas fotos que mostram um pouquinho do que ele tem. E ele me deu, a hora que eu estava indo embora, esse Hulkzinho aqui, que é um Hulk que os braços e pernas são aramados. Isso aqui me lembra muito na minha infância. Eu tinha uma Pantera cor-de-rosa, também toda aramada, e também tinha uma Olivia Palito. Então me deu um Hulkzinho aqui, de 1978. E esse aqui também vai para a parede ali, eu vou colocar ali junto com os quadrinhos, com as coisas. Ferrez, muitíssimo obrigado pela recepção, pelo papo, pela pizza. E vamos lá. Quando a gente fala de coleção, quando a gente fala de nostalgia, e o pessoal fala assim, pô, o seu canal é muito triste, você fala de forma triste, você é triste. Bom, primeiro, diferente da grande maioria dos canais e de vários temas, as pessoas começam com uma alegria enorme, né, com aquele negócio, aquele agito todo, e eu me incomodo com excesso de felicidade, porque sempre me passa uma certa falsidade. Então eu vejo canais começando, não sei o que, uma baita animação, aquilo ali, cada um tem uma percepção diferente, já não me passa grande credibilidade. Excesso de felicidade, geralmente quando eu vou conhecendo melhor as pessoas, eu descubro que elas não são tão felizes assim. Mas quando a gente fala de nostalgia, e até alguém escreveu algo que eu concordo muito, acho que no último vídeo, que a nostalgia está muito relacionada à melancolia. Aí você fala, mas como assim a melancolia? Porque quando a gente tem nostalgia, quando a gente coleciona aqui e não para de colecionar, a gente está buscando uma alegria, está buscando felicidade em algo que está no passado, das nossas memórias do passado. E eu digo isso frequentemente, que quando a gente consegue uma peça, um brinquedo antigo, algo da nossa infância, tem muita gente que fala assim, uma viagem para o passado, tal. A gente não volta para o passado. O passado já era. Aquela configuração de lugar, pessoas, objetos, e você mesmo já não é mais o mesmo. Então, quando a gente procura algo, e eu tenho bastante coisa antiga aqui, e relacionada, apesar de novas, às vezes relacionadas a temas antigos, é uma janela apenas. É uma janela para a gente ter aquele gostinho do passado. A gente olha, lembra de uma série de coisas, a gente lembra onde a gente estava, com quem a gente estava, às vezes alguns objetos, como a gente brincava, o momento da nossa biografia, vamos falar assim, mas o passado não volta. Então, a verdade é que a gente não é mais o mesmo, ninguém é mais o mesmo, nada é mais a mesma coisa. Então, parte da gente continuar comprando e colecionando compulsivamente, isso eu digo também porque eu diminuo o ritmo, às vezes paro um mês, paro semana, e muita gente para, mas querendo ou não, a gente continua às vezes acompanhando e comprando porque a gente está sempre em busca de algo que a gente acha que está relacionado à felicidade e que ficou no passado. Então a gente peguei aqui o Gollum, fala, puxa vida, eu lembro com quem eu assistia, não sei, agora não lembro nem se era nessa gestão aqui da patroa ou na patroa passada, na namoradinha. Mas eu lembro do cinema, lembro de uma série de coisas, etc, etc. Aí eu pego a peça, olho, puxa, que legal, lembrei disso, lembrei daquilo, e depois esse negócio passa. E a gente fala assim, puxa, quero mais um pouquinho desse gostinho, a gente vai atrás de outra peça, de completar, de outras coisas, procurando uma felicidade em algo que ficou lá no passado, lá nas nossas memórias. Então eu entendo, não concordo, pessoas que levam isso aqui, essas merdinhas muito a sérias, é minha história, minha nostalgia,
acabou com meus sonhos, a Pise, não sei quem, a Super Seven, a NECA, acabou com a minha infância e tal. Eu não concordo, mas entendo porque as pessoas dão muito valor a essas coisas, achando que isso aqui é uma porta da felicidade, é uma porta pro passado, mas novamente não é uma porta, é uma janela. E por isso que colecionar, eu digo, e a nostalgia é melancólica, porque a gente nunca vai alcançar aquilo que a gente realmente quer, que é revisitar o passado. Isso é estar presente novamente. As pessoas morreram, mudaram, não existe mais aquele imóvel, aquele sofá, aquela TV. Então é uma amostra, é apenas uma amostra. E como é que a gente faz isso? Na minha opinião, isso é, coleciona e vive essa melancolia, vamos falar assim, de forma saudável. Eu não sou o cara que coloca uma régua sobre a felicidade. Eu conto aqui no canal, e já falei isso mais de uma vez, sobre as minhas experiências, a minha régua, que pode ser muito parecida com a sua, pode ser igual à sua, acho difícil, mas cada um tem o seu caminho da felicidade, tem aquilo que lhe faz bem, no meu caso os quadrinhos, a música e outras coisas, alguns temas relacionados a colecionar, desenhos animados, bonecos, música, mas eu acho que boa parte da questão, vamos falar assim, da questão saudável de viver essa melancolia que eu comentei da nostalgia, está relacionada a você poder compartilhar isso. Quando você tem uma coleção ou tem figuras e você consegue compartilhar com outras pessoas, você consegue trocar experiências, trocar histórias, eu acho que aí está, vamos falar assim, o pulo do gato na questão de poder aproveitar mais essa nostalgia. Então, por isso que eu falei do Ferrez. O Ferrez, o dia que toma, a liberdade de falar dele, porque é um exemplo recente, ele, o dia que estávamos eu e o Tadeu lá, ele ficou contente pra caramba da nossa visita. A gente conversou sobre diversas coisas, sobre nostalgia, sobre a coleção dele e diversas outras coisas. E mesmo essas, vamos falar assim, esses temas estando relacionados ao passado, isso nos faz criar novas experiências presentes. Então a gente não pode viver só do passado, a gente pode até usar o passado aqui como mote para trazer alegria, tudo, mas a gente tem que criar novas experiências. E parte das novas experiências na minha vida está relacionada a estar com pessoas. Então, as pessoas trazem experiências, a troca traz novas experiências. Isso faz que a gente viva o presente, mesmo estando com o pé amarrado ali no passado. Aliás, a felicidade, na minha opinião, está relacionada a experiências. E querendo ou não, às vezes as dificuldades, as experiências mais, vamos falar assim, mais complicadas, são aquelas que ficam marcadas e geralmente depois são distorcidas no futuro e a gente lembra com um pouco de carinho. Um exemplo aqui relacionado à coleção. Ainda usando aqui, eu estou com o Gollum na mão, mas digamos que eu estivesse procurando o Gollum. Nem estava procurando, na verdade, mas achei a figura. Enfim, tinha uma dificuldade enorme, tive que falar com pessoas, paguei um pouco mais caro, tive que importar, independentemente da figura. Essa figura, quando a gente olhar ela na prateleira, ela é de um personagem do passado, remete ao passado, mas ela tem uma nova história. E a dificuldade faz que a gente crie experiências. E essas experiências são as que ficam marcadas. Então é muito mais fácil a gente lembrar das dificuldades, de uma experiência não tão boa, do perrengue, do que às vezes daquela figura que facilmente a gente foi lá, comprou e botou na prateleira e acabou. Então essa aqui, provavelmente eu devo lembrar com um certo carinho, porque estava lá no Rodolfo, almocei com a turma, estava o Renatão da DX Toys, aí eu procurei, alguém me mostrou o defeito, eu trouxe para minha esposa não achou o defeito. Tem um enredo recente e presente nessa peça. Então é muito mais fácil lembrar disso aqui
do que lembrar de uma que eu rapidamente, facilmente comprei, coloquei na prateleira, aqui no caso fiz um vídeo, alguma coisa, e acabou. Então eu acho, na minha régua, na minha vida, que essa melancolia da nostalgia, essa melancolia da coleção, da gente buscar algo que é impossível, que é voltar ao passado, e de novo, e a gente lembrar desse passado como se fosse perfeito e nunca é perfeito, a gente lembra só da parte positiva, mas uma maneira da gente abrandar e fazer isso de forma saudável, isso vivendo o presente, assim como meu pai disse um pouco antes de morrer, ele falou, esqueça tudo passado, esqueça o que a gente não fez, viva o teu presente aí. Então, com isso a gente vive um pouco mais o presente e cria novas histórias, novos enredos, novas amizades. Então minha sugestão, Ferrez, eu acho que você deveria trocar um pouco mais de experiências, mostrar sua coleção e interagir nesse tema. Eu sei que você interage em vários temas, mas interagir mais com as pessoas no tema que lhe é agradável, que dá boas experiências. Eu acho que é isso. Você vê, tem horas que o mal vem para o bem. Esse é um caso, né? Eu comentei, a dificuldade, o perrengue, às vezes nos fornece boas memórias ou bons causos, histórias para o futuro. Espero não ter me alongado demais, a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Não esqueçam, Taverna do Rei, 5% de desconto, figuracas ou, se eu não me engano, tristeza. E até mais, tchau, tchau.